Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. Oi, linduchas! Oi, linduchos! Tudo certo por aí, minha gente? Então vem que vem pra mais um vídeo. Já tava na hora da gente fazer um Thay Responde, mas antes de partir direitinho para as perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram, lá nas minhas redes sociais, que foram cada pergunta, uma mais criativa que a outra. Parabéns pra vocês. Mas antes de partir, eu gostaria de lembrar pra vocês que tá rolando aqui um mega sorteio, um sorteio babado, confusão e gritaria de um iPhone 7 em parceria com a Iago Acessórios, que é uma loja que vende acessórios pra celular, inclusive aparelhos, tá? Fica em Feira de Santana, mas eles também enviam aí pro Brasil. Participa do sorteio, tá? É só clicar no link do sorteio que vai estar aqui embaixo. Você preenche um formuláriozinho curtíssimo e já vai estar participando. Assim que a gente fizer os 500k, esse aparelho vai pra uma de vocês. Agora vamos lá, meu povo? Vamos às perguntinhas que eu quero responder o máximo de perguntas possível. Ó, capinha de abacaxi? Da onde? Da onde? Lá da Iago Acessórios, né, linda? Vamos à primeira, que foi de Jussara. Ela pergunta aqui: você vai fazer lipo, abdominoplastia? Como é o nome do seu carro? Qual o valor? Gente, foram várias perguntas, né? Primeiro, se eu vou fazer lipo ou abdominoplastia? Sim, Ju, eu vou fazer um desses dois aí, provavelmente este ano ainda de 2018, porque quem passou por uma gestação, inclusive por duas, sabe a dificuldade que é em você retornar ao seu corpo de antes de gravidez. É muito difícil e tem algumas coisas que, por mais que você se esforce, que você vá pra academia, que você faça dieta, não resolve. E o nome do meu carro é um Fiat 500, é um bem pequenininho, eu chamo ele de Kinder Ovo, inclusive, e é um carro, assim, que eu sempre sonhei em ter, sabe? Eu me sinto muito satisfeita com ele, porque eu amo carro pequenininho, assim, adoro um carro compacto. Eu comprei ele já usado, então foi muito mais barato do que um novo. Eu não faço ideia de quanto é um novo, não acho que vale a pena você tirar da loja, porque já desvaloriza muito. E usado eu paguei em torno de 34 a 35 mil. Vamos pra próxima, N Dias. Tá, e você pretende fazer uma tatu pra Bela? Batom ou cílios postiço? Manda beijo, beijo. Linducha, eu pretendo fazer uma tatu pra Bela sim, porque acho que nada mais justo, né, gente? Como a Luna já tem uma, eu tenho uma na perna que é da Luna, falta fazer da Bela, né? Senão as duas vão ficar aqui brigando entre si. Entre batom e cílios postiço? Ih, gente, com certeza cílio postiço. É da Cibele F. Gomes. Tá, e você pretende se mudar da casa onde você está? Beijos, lindona. Nossa, a gente teve 13 curtidas essa pergunta. Beijo. Bem, a gente tá muito nessa dúvida no momento de tipo assim, o que a gente faz? Reforma essa casa que a gente tá? Ou parte pra procurar uma outra casa maior? Não sei, gente. No momento, realmente, eu não sei. O que eu sei é que como tá, não dá pra ficar, porque a casa se tornou pequena, principalmente depois do nascimento da Bela. A gente não tem quarto de hóspedes. Eu não tenho um espaço específico pra gravação, pra estúdio, e eu preciso muito disso. E aí a gente tá nessa coisa, sabe? Nessa dúvida. Constrói em cima, compra outra. A Guerreira de Deus, uau, mandou a pergunta. Tá, e você pretende ter mais filhos? Acho você tão linda. Ai, que fofa, gente. Obrigado, amor. Beijo pra você. 7 curtidas. Muita gente quer saber também. É seguinte, eu não quero ter filhos mais, não. Eu acho que 2 é um número, assim, ideal. E esse negócio de, ai, porque só teve 2 meninas, falta um menininho. Não, eu não entro nessa neura, não. Eu acho que o que Deus manda pra gente, a gente deve aceitar, a gente deve agradecer. Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele achou que eu deveria ser mãe de meninas, vamos lá, vamos enfrentar, vamos aceitar essa história com muita garra e honra. A minha médica não aceitou fazer a ligadura, né? Porque eu queria ligar no parto, só que ela disse que eu não tinha idade pra isso, ppp, papapá, caco de vidro. Aí eu tô vendo aí o que eu vou fazer, né? Pra não correr o risco de ter um terceiro filho que eu não queria. Próxima perguntinha é lá da Michelle Esmeraldino. Ela pergunta: quantos quilos você engordou na gestação? E se foi fácil perder, tá? Beijo pra você. Sua pergunta teve 8 curtidas, então vamos lá. Eu engordei, gente, 17 quilos.
sendo que o plano era engordar no máximo 12 quilos. Eu consegui segurar bem, assim, até tipo 7º, início do 8º mês, mas no último mês, todo mundo fala isso, que é muito complicado. Você engorda tudo que você não engordou, você vai engordar no último mês, assim. Foi o que aconteceu comigo, eu engordei 5 quilos em um mês. E aí foi pra 17 quilos. E assim, não tá sendo fácil perder o que sobrou, né? Porque na verdade eu tô com 5 quilos extra, que não perdi ainda. Eu emagreci os 12 quilos e aí ficaram esses 5 quilos que estão teimando em ficar, sabe? Tá super difícil perder esses 5 quilinhos. Os últimos quilos são sempre os mais difíceis, assim. Logo que eu saí da maternidade, eu já saí com 10 quilos a menos, sabe? Então foi muita coisa em apenas 3 dias que eu fiquei na maternidade. E aí fica esses últimos quilinhos. A Thaís Moser: quão próxima e calorosa é a sua família? Você acha que a sua infância foi mais feliz do que a infância da maioria das pessoas? Entre 0 a 10 eu colocaria 5. A gente poderia ser muito mais próximos, tipo assim, se for levar em conta tios, primos, sabe? Todo mundo da família. Não há uma proximidade muito grande, não. E assim, eu sou muito mais próxima, inclusive, da família do meu pai, que foi quem me criou e tal, depois da separação, do que da minha mãe. A família por parte de mãe, por exemplo, tem pessoas que eu já não vejo há mais de 18, 20 anos, sabe? Tem muito tempo. Próxima mesmo, eu sou assim, desse grau de parentesco mais próximo, que é a questão do meu pai. Eu sou muito próxima ao meu pai, eu sou muito próxima à minha irmã, que mora aqui agora. Eu sou muito próxima, assim, a minha mãe, a gente se fala sempre por telefone, apesar dela não estar aqui sempre. E deixa eu ver o que mais que ela pergunta em relação à minha infância. Se a minha infância foi mais feliz do que a infância da maioria das pessoas. Não, eu não tenho muita saudade da minha infância, não, gente. Eu gostei, assim, da fase em que eu me vi adulta e eu saí de casa. Na verdade, houveram muitos problemas na minha infância que eu não gosto de lembrar. Por exemplo, a convivência com a minha madrasta não foi nada boa. Eu tive uma madrasta mesmo, em todo o sentido da palavra, assim. Eu sofri horrores com ela. Ela nunca me quis de verdade. No primeiro momento que ela entrou na minha casa, assim, pra morar com meu pai, ela começou a me falar: vai embora, porque você não vai morar com a sua mãe. Então, tipo, ela nunca me aceitou. E isso fez com que a minha infância, ela fosse muito traumática, sabe? E teve a separação dos meus pais e tal, que eu sei que é super comum hoje em dia ser filhos de pais separados. Só que assim, a separação dos meus pais em particular foi muito traumática porque foi uma coisa que envolveu muita violência, muita briga, muito xingamento. A minha mãe já quebrou vassouras nas costas do meu pai e eu me lembro de ter visto isso, sabe? Vamos para a próxima, vida que segue. Rayana Peixoto: você se casou novinha, aos 16 anos, se não me engano. Isso, foi aos 16 anos. E se a Luna ou a Bela quisesse casar cedo também, qual será o seu posicionamento? Ai, a gente já falou sobre isso, eu e meu amor. Eu falei: amor, já pensou se a Luna resolve casar novinha? O que a gente vai fazer? Porque, tipo, a gente não tem muita moral pra dizer: não, você não vai casar. E aí ele falou pra mim o seguinte, assim, meio que foi minha opinião também: depende muito da pessoa que ela vai escolher. Se for um cara super responsável, assim, como que era o meu amor na época que a gente se casou, porque meu amor, ele já trabalhava, ele já era super independente, sabe? Ele já tinha toda uma história construída aos 23 anos, que foi a idade que a gente se casou. Ele tinha 23 anos. Se for um cara assim, sabe, de família, que sabe o que quer, onde quer chegar, que não tá ali pra brincadeira, acho que a gente não vai se opor, não, né? Eu, pelo menos, não. Agora, o meu amor é ciumento, então eu tenho certas dúvidas. Vamos para a próxima pergunta da Josi Soares. Essa pergunta foi feita várias vezes por outras pessoas também. Tá, e como está a sua vida sexual após o nascimento da Bela? Você voltou à sua rotina sexual quantos meses ou dias após o parto? Beijos, beijos, linducha. Gente, é o seguinte, tá? Que é assim, tipo, babado, confusão e gritaria, sabe? Um malabarismo pra poder acontecer. Tá bem complicado, eu não vou mentir pra vocês não. Porque, tipo assim, a Luna continua dormindo aqui no quarto, né? A gente não pode tirar ela agora que a Bela nasceu, porque aí ela pode, sei lá, de repente se revoltar, achar que ela tá sendo excluída da nossa vida com o nascimento da irmã, e isso pode gerar toda uma complicação futura que a gente não quer. Então a Luna, por enquanto, permaneceu aqui na cama. Hora ou outra eu coloco ela lá no quarto dela durante a madrugada, mas ela acaba voltando.
E o bercinho da Bela tá aqui também no meu quarto, sabe? Porque ela é muito novinha ainda, ela tá com 3 meses. Então assim, tem 2 crianças no meu quarto. Então vocês já podem imaginar a dificuldade que é para as coisas acontecerem. Na maioria das vezes, se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tem que sair do quarto. E aí tem toda uma história, porque assim, o dia é super cansativo. Às vezes o neném demora pra pegar no sono, a outra também demora pra dormir. Não é com a mesma facilidade de antes, eu não vou mentir pra vocês que é. Mas tem uma coisa boa nessa história que eu particularmente acho, sabe? Eu sempre gosto de ver o lado bom e ruim das coisas. Tá mais difícil, isso é o lado ruim. Mas o lado bom é que tudo que é mais difícil é mais gostoso. Então, eu até comentei com meu amor que, tipo assim, tá parecendo uma fase de quando a gente tava pra se casar, sabe? A gente já tava noivo. Quando acontece, é muito melhor do que antes, sabe? Porque é algo que deu muito trabalho pra acontecer. Não foi assim, sabe? Facinho, fácil. A Thaisa Gomes pergunta: como é dividida as despesas da sua casa entre você e seu marido, já que os dois trabalham? Beijo, sua linda. Beijos, meu amor. Gente, a gente divide muita coisa mesmo, assim. E eu diria que, tipo assim, pra resumir a história, como que ele ganha mais do que eu, tá? O salário dele ainda é maior do que o meu, tá? Porque isso é uma questão de tempo, já falei pra ele. Então, assim, como que ele ainda ganha mais do que eu, fica meio que de 100% das coisas, ele paga entre 60% a 65%, então ele paga ainda um pouquinho mais. E aí eu vou e me responsabilizo com o restante, sabe? Mas tem muita coisa que eu pago, tipo assim, a escola da minha filha, que não é nada barata, eu pago. As despesas com módulo, fardamento, todas essas despesas que envolvem a educação da aluna é comigo. E aí vem, que, por exemplo, a questão das roupas, né, da aluna, que a gente tem que estar sempre comprando. Roupa, sapato, calçado, essas coisas que a criança precisa, a gente racha no meio. Ele paga 50%, eu pago 50%. Então assim, eu ajudo muito, graças a Deus, e eu me sinto muito bem em poder fazer isso, sabe? E se eu pudesse, tipo assim, eu pagava pra ele, porque eu não gosto de depender do homem, tá? Isso é uma questão muito pessoal de cada um. Tem mulher que se sente muito bem com isso, beleza? Não estou fazendo uma crítica nenhuma em relação a isso, mas eu tô dizendo que eu, Thaís, eu adoro dar uma de que, tipo, tô podendo, sabe? Adoro, de repente, fazer uma surpresa e falar, vamos ali comer uma pizza, que hoje é por minha conta. Adoro. A Alessandra Quinon pergunta: Thay, se te convidassem pra fazer um trabalho, um grande trabalho, você se mudaria de Serrinha por conta dele? Ou se tivesse que viajar bastante por conta do trabalho, iria ou não iria? Eu iria sem pensar 2 vezes, Ale. Tipo, sem pestanejar, assim. Eu nunca tive e nem tenho essa coisa com o lugar, sabe? Eu não fico presa, assim. Não sou desse jeito. Tem pessoas que é assim, né? Até por conta da questão da família, fica com aquele receio de deixar a cidade onde moram os pais, onde tem uma história, uma infância. Mas eu nunca fui desse jeito. Tanto é que eu me casei no sábado. No domingo eu já viajei, já fui morar em outra cidade com meu amor. Então, tipo, eu nunca fui assim, sempre fui desprendida com o lugar, gente. A Duiel Teixeira: tá, e o Davi foi seu primeiro namorado? Então, gente, 8 pessoas curtiram isso. Não, ele não foi meu primeiro namorado, ele foi o meu segundo namorado. Como eu acho que o meu primeiro namorado não me assiste, vamos torcer pra isso? Vamos cruzar os dedos? Porque vai ser um mico, né? A pessoa me assistir e ver eu contando essa história. O nome dele era Klinger, então a pessoa já tinha um nome estranho, né? Já era estranho e tinha um nome estranho. Todas as minhas amigas na época falavam: nossa, como é que você namora alguém assim? Porque fisicamente ele não era bem aperfeiçoado. Mas eu gostava dele mesmo assim. A gente se conheceu no curso de inglês que eu fazia na época, que era o CCAA. A gente se conheceu lá e tá, começamos a namorar, namoro de porta. Eu tinha 15 anos, por volta de 14 a 15 anos. Meu pai deixou mais ou menos, né? Porque meu pai vivia no pé também pra ver direitinho. E aí foi um namoro de porta, só que era um namoro de porta super engraçado, porque tipo assim, eu meio que desconfiava até, sabe, num certo período. Ele chegava 6, 6 e meia da noite lá em casa, e quando dava 8, 8 e meia, ele ia embora. E eu sempre falava: fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. E ele não ficava, com a desculpa de que ele tinha que ajudar o pai dele, que tinha um restaurante. E nisso foi muito tempo, gente, esse namoro de porta, que dava 8, 8 e meia, ele saía correndo. Beleza, até que eu fui descobrir que, né, que é mentira, tem perna curta, que ele tava comigo e com uma outra mulher muito mais velha ao mesmo tempo. Inclusive essa mulher tinha 2 filhos já, na época ela era, acho que uns 20 anos mais velha do que eu. Eu tinha 15, ela deveria ter
35 anos, por aí, gente, era meio que assim. E ele tava com as duas, então ele ia primeiro na casa da novinha pra fazer aquela parte assim bonitinha de namoro na porta. E como que eu não dava o que ele queria pra ele, tá? Não sei se vocês estão entendendo. Ele saía lá de casa e ia ter o que ele queria com a mais velha, tá? E aí quando eu descobri, a gente terminou, eu fiquei super traumatizada, eu não queria mais saber de namoro. E aí veio o Davi, né, pra queimar minha língua, porque eu disse que eu não queria saber de namorado, eu não queria saber de casar, eu não queria saber de mais nada na minha vida, porque eu fiquei pé da vida, porque eu gostava muito dele, apesar dele ser feio e desengonçado. Eita, Lele, que eu já falei até mais do que devia aqui. Vamos lá, gente. A Bibizinha pergunta: bom dia, minha lindona, queria saber se alguma vez você já pensou em se separar. Se pensou, qual foi o motivo? Amo sua família e me inspiro muito. Beijo, obrigada por mandar a pergunta. Eu pensei em me separar sim, gente, só que foi há muito tempo atrás. Foi logo no início do casamento, foi no primeiro ano de casamento, que foi o pior ano das nossas vidas de casal, sabe? De casal, eu e Davi, foi o pior ano, assim. Eu digo que foi o ano da aprovação, sabe? Porque acho que foi pra ver assim, se a gente tava realmente aptos, dispostos a ficar juntos ou não. Porque tudo aconteceu de ruim no nosso primeiro ano de casamento. Gente, foi uma tragédia, assim, totalmente, sabe? Financeira. A gente não tinha estrutura psicológica pra lidar um com o outro, pra aceitar as diferenças do outro. E foi muito tenso. Imagine, eu casei com 16, 2 meses depois eu fiz 17 anos. Eu tinha pouca idade, eu não tinha experiência praticamente nenhuma com nada. E tinha que lidar com tudo isso, sabe? E a nós dois era cabeça dura, assim. Ele me mandava embora toda hora. Eu ameaçava embora toda hora. Então foi um horror. A Júlia, ela pergunta: tá, e você tem uma relação melhor com seu pai do que com a sua mãe? Por quê? Manda beijos, adoro você, linda. Beijos, meu amor. Gente, eu tenho uma relação melhor com meu pai do que com a minha mãe, porque foi ele que me criou, tá? Depois que os meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade, eu era uma criança ainda. A minha mãe ficou com a minha guarda ainda uns 6 meses, só que aí aconteceram várias coisas assim, coisinhas bem chatas, bem complicadas, que fez com que ela perdesse a minha guarda. E aí eu voltei a morar com meu pai ainda com 8 anos, e desde então foi ele que me criou, até o dia em que eu me casei. Então, por eu ter sido criada por ele, eu tenho muito mais proximidade com ele, sabe? Por conta dessa questão mesmo da infância. Lele, que agora vem a parte polêmica da história. Tava demorando, né, gente? Até achei que vocês quase não fizeram perguntas polêmicas, graças a Deus. A Érica Pereiras pergunta: oi, Thay, queria saber o motivo do fim da sua amizade com a Tuca. Se o motivo do fim da sua amizade com a Tuca foi realmente porque ela colocou o nome de uma de suas filhas na cachorrinha dela, ou se só é boato. Pra começar, tá, gente, na época em que aconteceu todo esse burburinho dessa história, eu achei melhor me calar, porque assim, ia chamar muito mais atenção, e era o que a pessoa queria. Ela tava afim realmente de chamar atenção, tanto é que ela falou coisas que não tinha nada a ver. Um drama, sabe? Pra dizer bem a verdade, assim, um drama tão grande que eu falei: ó, eu vou me calar, eu vou ficar quietinha, que é o melhor que eu tenho a fazer. Então, como agora eu me sinto mais ou menos pronta, não tô ainda nem 100% pronta pra falar sobre isso, porque é uma questão muito mais complicada do que vocês imaginam, eu vou falar o que eu acho que eu posso falar. Primeiro que, uma coisa que vocês têm que saber: esse lance do cachorro, gente, não tem nada a ver com nada na história. Isso daí, na verdade, foi só tipo assim, a gota d'água, sabe? De toda uma situação que já vinha se enrolando há muito tempo. Já vinha se enrolando toda uma situação entre eu e essa pessoa, né, que vocês querem saber sobre o porquê que terminou a amizade. Então não tem a ver com o cachorro. Na verdade, o cachorro foi a última gota d'água que faltava. Sabe aquela gotinha que faltava pra transbordar o recipiente? É isso, o cachorro foi só isso. Mas tem tanta coisa nessa história, mas tanta coisa nessa história, coisa escabrosa, coisa nojenta, que não vale nem a pena eu contar pra vocês, sabe? É melhor eu ficar quieta, é melhor eu me calar e tirar uma lição disso tudo, porque de tudo isso eu aprendi. E a última pergunta pra gente fechar esse vídeo, que eu acho que eu vou ter que gravar uma segunda parte, é da Genilda Lima. Como é a sua relação com a sua mana? Sendo que a diferença de idade é muito grande. Você se vê na obrigação de ajudar na educação dela? Teve 5 curtidas. Gente, a diferença de idade é muito grande, né? Quando ela nasceu, eu saí de casa, sabe? Eu tinha acabado de me casar, ela nasceu. E a diferença é enorme. Ela vai fazer 15 anos agora, esse ano, em maio.
e eu tenho 30, então a diferença é o dobro, de 15 anos. Então assim, eu vejo muita dificuldade em relação a essa diferença absurda, porque são dois mundos diferentes. Ela tá vivendo um período de adolescência e eu já tô numa fase muito mais madura, né, com 2 filhas, casada já há bastante tempo. Mas eu procuro me esforçar de alguma maneira estabelecer uma relação com ela, porque eu me sinto na responsabilidade, sim, já respondendo essa pergunta também, porque assim como eu, ela também tá sendo criada pelo meu pai, e eu me sinto meio que cobrada, entre aspas, a fazer alguma coisa em relação a isso, sabe? A oferecer algum suporte, a dar um pouquinho de mim. Então, vez que outra eu tenho uma conversa um pouco mais séria com ela, eu procuro falar um pouquinho sobre a minha experiência de vida, fazendo com que com isso ela pegue alguma coisa, sabe? Eu tento me manter próxima, sempre indo lá de vez em quando, porque eles moram aqui do outro lado da rua. Então, sim, eu me sinto nessa responsabilidade de irmã mais velha. Foi isso, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer a segunda parte porque tem muitas perguntas bacanas que não foram respondidas aqui e que eu acho que vale super a pena, sim, voltar pra respondê-las, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.